A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através da TV, no canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite o início deste programa e já compartilhe os nossos links para seus amigos e familiares. Vamos juntos ler um texto na Palavra de Deus. E se encontra na carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo 6, versículos 18 e 19. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar conosco com o versículo que está aparecendo na tela. Vamos juntos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. No programa de hoje, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. A paz do Senhor, evangelista Sóstenes. A paz do Senhor, pastor Jefferson. A paz do Senhor, os irmãos que estão em casa. Bom, nós estamos hoje contando com a presença do servo de Deus. E os irmãos, para quem não conhece, o evangelista Sóstenes, ele é o vice-coordenador do Departamento de Uniões de Adolescentes em todo o estado de Pernambuco, bem como também apresentador do programa Graça Sublime e também Teologia Viva. É uma nova programação, né, que está surgindo ainda na nossa Rede Brasil e tem sido de bênção para todos aqueles que têm acompanhado. Se você ainda não teve o privilégio de acompanhar, aproveite, porque você será muito enriquecido com este programa. Evangelista Sóstenes, antes de nós estarmos conversando sobre o assunto de hoje, nós vamos já dar início a uma oração, né? Então vamos orar pedindo a bênção de Deus. Oremos então com os irmãos que estão em casa e no hospital também. Vamos juntos? Que agradecemos a Deus pelo privilégio de mais um programa Intercessão. Recebe a nossa gratidão por estarmos juntos participando deste programa. Fala conosco através desta programação, Senhor. Que a tua bênção alcance a todos aqueles que estão junto conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje nós estaremos falando sobre o tema Intercedendo pela Igreja Perseguida. Evangelista Sóstenes, o que é a perseguição? Pastor, a perseguição é justamente o ato de tentar coibir, inibir alguém, é perseguir alguém, é insistir atrás de alguém, tentando bloquear a sua liberdade, travar o ir e o vir de uma pessoa. Então, quando nós nos referimos à perseguição, estamos pensando justamente num ato de intolerância, onde o objetivo primário é cancelar esta liberdade, esta autonomia que alguém pode ter. E a gente sabe que cancelar essa autonomia que alguém pode ter realmente dificulta muito na vida de todo crente que serve a Deus. E por que a igreja ela é perseguida? Pastor, é interessante esta pergunta e aqui eu gostaria de colocar o texto de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 12, que ele diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a perseguição ao cristão é inerente à realidade de fé. Primeiro ponto. Agora, é importante entender o seguinte, as razões, como foi feita a pergunta. Então, a primeira razão que a igreja é perseguida é justamente por causa da sua natureza espiritual. Então existe uma batalha espiritual que ocorre por causa da natureza da igreja e o diabo, ele não tem interesse de ver pessoas salvas. Então ele vai trabalhar de todas as formas para impedir a salvação de pessoas. Em segundo lugar, é interessante perceber o seguinte, que a igreja carrega em si uma mensagem, esta mensagem é o Evangelho. E o conteúdo desta mensagem é de caráter absoluto. Então, numa sociedade relativizada a qual vivemos, o diabo vai procurar caminhos para impedir que estas verdades sejam faladas. Verdades relacionadas à vida, verdades relacionadas à família, verdades relacionadas à vida eterna. Então, o diabo, ele vai procurar meios, mecanismos para silenciar esta voz que a igreja anuncia a salvação. E em terceiro lugar, eu posso concluir dizendo o seguinte, que
a pessoa que é dona da igreja é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o proprietário da igreja, o cabeça da igreja, ele é perseguido, e se ele é perseguido, a sua igreja também é perseguida. E quais são as formas, quais foram as advertências feitas pelo Senhor Jesus à sua igreja? Veja só, pastor, falamos aqui, e os irmãos que estão em casa nos acompanhando estão entendendo que a perseguição é inerente à natureza da igreja. E por causa da sua natureza espiritual, por causa do próprio Senhor Jesus e as verdades que essa igreja tem, então Jesus entendeu que a igreja sofreria perseguições. O que foi que ele disse em João capítulo 15 e o versículo de número 33? Neste mundo tereis aflições. Logo lá no início, quando Jesus começou a ensinar os seus discípulos, lá no Sermão do Monte, conforme registrado em Mateus capítulo 5, nós vemos o versículo de número 10 dizendo assim: bem-aventurado os que sofrem perseguições. No verso 44, que é a continuação do sermão, Jesus diz assim: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então nós percebemos que Jesus já estava advertindo a sua própria igreja, os seus próprios discípulos, sobre esta perseguição. É interessante ainda que em João capítulo 15, o verso de número 20, Jesus disse: se a mim me perseguem, também vos perseguirão. Então ele estava advertindo os seus discípulos sobre a situação, a condição que era inerente aos discípulos de serem perseguidos por causa da natureza da igreja, por causa do próprio Jesus e por causa da sua verdade. Então, isto faria parte da igreja. E aí ele vem advertir aos seus discípulos sobre esta grande realidade. Isso é muito sério, né? Assim, a gente falando sobre esta realidade da perseguição que o Senhor Jesus já vinha preparando, e a gente vê que todas as palavras do Senhor Jesus, ela teve o seu real cumprimento durante a história da igreja. Durante toda a história da igreja, desenvolver da igreja. O Senhor, é como que ele preparou os discípulos para esta realidade, né? De que a igreja, ela haveria de sofrer perseguições. E, assim, o senhor podia trazer um breve histórico desta perseguição? Sim, senhor pastor. É importante dizer aos queridos irmãos que a igreja enfrentou e ainda enfrenta perseguições. É importante dizer aos queridos irmãos que quando nós estamos falando de perseguição nos dias atuais, não entenda conforme o pensamento proliferado nos dias que vivemos. Nos nossos dias, pastor, existe uma condição de vitimização. Às vezes, há pessoas que são vítimas e o holofote é colocado ali para supervalorizar aquele sofrimento de alguém. E às vezes alguém não é nem vítima de uma situação, mas se fragiliza tanto que acaba vivenciando esta condição. Então, portanto, eu gostaria de dizer aos queridos irmãos que nos assistem agora que a igreja não se propõe a se posicionar como vítima, vitimizando-se de condições que acontecem. Mas quando nós olhamos para a história, nós iremos perceber que desde os primórdios, desde seu nascedouro, a igreja vem sofrendo perseguição. Nós temos aqui algumas telas que eu gostaria de convidar os irmãos para acompanhar. Já no período imperial, que nós podemos aqui identificar, nos anos 64 depois de Cristo, Nero incendiou Roma e atribuiu a culpa aos cristãos. Este é um período histórico muito difícil, onde a cidade de Roma foi incendiada e os cristãos foram culpados por isso. A partir desse período, os cristãos foram expostos às piores situações nas arenas romanas. É interessante, pastor, que nesse período aí, Eusébio de Cesareia, ele diz que o sangue dos cristãos que foram derramados era como semente, que quanto mais se derramava sangue de cristãos, mais a igreja crescia. E aí nós vamos para um outro período, que é o período da Idade Média. Esse período imperial... Imperial, sim, senhor. Imperial, segura um pouquinho aí. Certo. Eu me lembrei, na história do cristianismo, que conta a história da perseguição, né? Que foi Inácio, né? Sim. Inácio,
quando eles jogaram ele para ser comido pelas feras. Exatamente. Eu achava interessante compartilhar com os irmãos, porque a perseguição que surgiu à igreja, como o senhor disse, que era como semente que brotava aí e fazia a igreja crescer. Quer dizer, a igreja ela não se intimidou com a perseguição. O próprio Inácio chegou a dizer na frase dele, disse assim: sou como o trigo debulhado de Cristo, que precisa ser triturado pelos dentes das feras até que seja transformado em pão. Então, o testemunho dele causou um impacto muito grande, como também de Policarpo, né? O famoso Policarpo, que foi queimado vivo, e disseram a Policarpo que se ele renunciasse à ideia de ser cristão, ele não morreria queimado. Ele disse: eu tenho 86 anos de idade, Jesus nunca me decepcionou, como eu vou decepcioná-lo agora? E eu li uma história, pastor, que disse que quando começaram a acender a fogueira e começou a queimar o velho Policarpo, ele gritou, ele pregou ainda morrendo, ele disse: o fogo desta fogueira vai acabar rápido e eu estarei com meu Senhor. Mas se vocês não se converterem, vocês serão lançados no fogo que nunca se apagará. Ele morreu pregando. Essa era imperial realmente foi muito forte, né? E foi um período, pastor, que é importante dizer aos queridos irmãos. Eu costumo dizer o seguinte, especialmente quando se trata desse assunto em sala de aula, que a história ela é cíclica. O que aconteceu torna a acontecer. E ela é linear. De alguma forma, Roma não existe mais nos moldes que foi o Império. Aqueles cristãos já não existem mais, já se passaram. Então a história é linear. Mas de alguma forma ela é cíclica porque episódios que aconteceram no passado tornam a se repetir. Então nós vemos nos dias atuais o que já aconteceu no passado. O Estado romano, no caso, pela lei, de forma legítima, tinha a autorização para perseguir e matar cristãos. Então existem hoje países que se permite isto de forma legal, a destruição de vidas de cristãos. Coisa terrível, né? Mas vamos avançar no período, né? Nós temos muita coisa pela frente. Então, o período da Idade Média, pastor, nós vemos o seguinte, que os cristãos se mantiveram autênticos à fé e foram perseguidos e mortos, os que se mantiveram autênticos, né? A Inquisição levou muitos à força ou à fogueira, ou à fogueira. Na França, à noite de São Bartolomeu, mais de 10 mil cristãos foram trucidados. Nós estamos colocando aqui pequenas frases que nos levam ao período da Idade Média e nos faz lembrar do período da Inquisição, onde muitos crentes foram colocados em diversos tipos de instrumentos de tortura. O que dizer da noite de São Bartolomeu, na França, quando esta noite ficou memorável, onde cristãos eram empalados e acenderam a cidade com o seu próprio corpo. Eles iluminaram a cidade. Então, isto por quê? Porque eles decidiram não negar a própria fé. Então, muitos foram enforcados. Esta realidade, meus queridos irmãos, que nós estamos apresentando, é uma realidade histórica. Isto existe em comprovação, vestígios arqueológicos, vestígios históricos, escritos, registros, que confirmam que isto aconteceu. Então, do jeito que aconteceu no passado, infelizmente, ainda acontece nos dias atuais. Nós podemos ver aqui o período da Idade Moderna, a começar com o Iluminismo e com o avanço do humanismo, a Igreja sofreu outros tipos de perseguição. O final desse período foi marcado de forma emblemática pelo comunismo, que matou muitos cristãos. Então, o ateísmo, ele foi um dos instrumentos, porque o humanismo e o iluminismo, a procura, por causa da influência do racionalismo, começou a supervalorizar a ciência em detrimento da fé. E aí se colocou o que hoje jovens universitários entendem muito bem, que a fé e a ciência hoje são inimigas, são elementos antagônicos. Entretanto, esta posição que hoje as correntes filosóficas colocaram, na verdade, a ciência e a fé, elas sempre andaram juntas. Sempre andaram juntas. Mas eles tentam colocar de forma antagônica, e isto é uma forma de promover até mesmo perseguição no ambiente acadêmico. E aí o ambiente político, no caso, este pensamento político comunismo, utilizou-se disso para promover o ateísmo,
negando-se a fé em Deus, e qualquer cristão que não negasse a fé morreria. E aí existem vários relatos históricos. Sempre eu converso com o senhor, pastor, e vejo o senhor relatando assuntos de cristãos nas cadeias comunistas, né, que sofreram bastante situação. Já no período da Idade Contemporânea, nós vemos o seguinte: a igreja convive com duas realidades. Primeiro, perseguição aos moldes do século I, em especial nos países totalitários, tais como China, Coreia do Norte, Índia, Paquistão. Nós vemos o que aqui? Que existem países que sofrem a mesma situação hoje como as igrejas antigamente. Pessoas hoje são queimadas vivas, como antigamente pessoas são enforcadas, como apresentamos ali aqueles países. E por outra realidade, que é no caso do mundo ocidental, vemos o seguinte: perseguição velada verificada em países democráticos. Essa é caracterizada pelas ideologias, intolerância, constrangimentos, cerceamento das opiniões. Então, esta é a realidade, pastor, histórica que nós temos nos nossos dias, não é? Quer dizer que a igreja, ela vem sobrevivendo a todas essas perseguições, até porque a igreja ela não foi fundada a partir da ideologia humana. É por isso que ela permanece até hoje, né? O próprio, como o senhor falou, o próprio Senhor Jesus, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, exatamente. E o que realmente também que percebe, pastor, que ao longo, a igreja ela vem vencendo ao longo dessa trajetória toda, porque existia sempre cristãos e estavam buscando a Deus, intercedendo pela igreja, orando a favor dos irmãos. E levaram a sério a leitura que nós fizemos logo no começo aqui do programa, né? A recomendação do apóstolo São Paulo escrita aos Efésios, quando ele disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Isso é importante, né? A igreja se posicionar. Como o senhor disse, que a história ela é cíclica, né? Então, assim como a igreja ela venceu todas essas perseguições ao longo de todo esse período através da oração, nós também vamos continuar vencendo se seguirmos este exemplo. Exatamente, pastor. Em todas as gerações, a igreja sofreu as suas adversidades. Ela sofreu as perseguições. Mas aquela palavra dada pelo próprio Jesus, no dia que ele revelou a natureza da igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é baseado nesta confiança e nesta promessa que a igreja continua avançando ao longo dos anos. Maravilha, não é? Glória a Deus. Irmão, você que está participando deste programa, é claro que um programa desse de mais ou menos 1 hora não tem como a gente dizer tudo. Veja que o evangelista Sócio, ele deu uma acelerada assim para trazer um breve histórico em pouco tempo, mas eu sugiro que os irmãos se aprofundem um pouco também neste assunto e procurem ler livros como História do Cristianismo, né? A História da Igreja. O senhor poderia indicar também alguns livros, né? Sim, pastor. Esses que o senhor está citando, a História do Cristianismo, de Eusébio de Cesareia, são livros clássicos, né? Que fazem parte. Também, até mesmo, pastor, Os Heróis da Fé, que são livros que nos vai apresentar esses homens vencendo no meio das perseguições. O que dizer de John Huss, que ele estava sofrendo perseguição e ele disse, porque o nome Huss é um nome em inglês que refere-se ao ganso, e depois ele vai dizer o seguinte: hoje vocês estão me matando como um ganso indo ao fogo, mas Deus vai levantar um cisne e daqui a 100 anos. E quando foi 106 anos aproximadamente, surgiu Martinho Lutero, que ninguém conseguiu matá-lo. A opressão da Inquisição, a perseguição político-religiosa não conseguiu destruir a vida de Martinho Lutero, e ele foi o grande reformador. Então, esses homens que fizeram parte da história da igreja e estão catalogados nesse livro de Orlando Boyer, é um bom livro para aqueles que estão iniciando esse caminho de leitura. E também tem um livro aí que é Mártires, agora esqueci do detalhe, ele fala sobre os mártires do cristianismo, né? Esqueci agora o nome do livro realmente, mas é mais ou menos Os Mártires. É um livro que, se você for ler sobre ele, a gente vai ver que se espremer ele é capaz de sair sangue, né? Porque ele traz relatos
da perseguição que os irmãos enfrentaram, sofreram. E os irmãos adquiram estes livros, se preparem. Os Mártires do Coliseu. Os Mártires do Coliseu. Sim, senhor. Muito bom também. As Catatumbas de Roma. Muito bom É também. outro livro que podem... Eu estou aproveitando, Evangelista Sós, para citar alguns livros que eu tenho encontrado assim ao longo dos dias, quando a gente vai para os cultos e tal. Uns irmãos que chegaram e me disseram: pastor, o senhor indicou aquele livro, eu comprei, aquele livro eu adquiri, muito bom. E alguns irmãos têm adquirido alguns livros que servem para a edificação. E as Catacumbas de Roma e os Mártires do Coliseu e a história do cristianismo de Eusébio de Cesareia são todos clássicos do cristianismo, porque fontes confiáveis e históricas que fazem parte da base de fé, e alguns deles foram testemunhas, né, oculares dessa situação. Maravilha, né? E você pode adquirir também alguns desses livros na nossa editora Berea, né? Exatamente. Tá bem? Meus queridos irmãos, o programa está avançando. Nós tivemos um breve resumo históricos, mas nós vamos depois a algumas perguntas a mais e vamos avançando. Mas eu gostaria de dizer a você que a gente vai a um breve intervalo e voltamos em instante. Então não saia daí, porque ainda tem muita coisa, e eu creio que ao terminar deste programa é possível que você dobre o seu joelho e passe mais um tempinho na presença de Deus, intercedendo pela igreja perseguida. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. No primeiro bloco nós estivemos falando sobre o que é perseguição, vimos sobre um breve histórico da perseguição durante o período da igreja e vamos continuar tratando mais sobre esse assunto tão importante. É claro que o programa de 1 hora não dá para a gente dizer tudo e estamos pensando que vamos ver, tem que fazer outro programa aqui para deixar a igreja bem ciente, né, da realidade deste tema tão atual, tão necessário. Cada intercessor deve realmente abraçar esta causa com muita firmeza, com muito afinco, para que possamos pelejar pelos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis na sua vida cristã. Mas, Evangelista Sóstenes, só lembrando aqui aos irmãos que estão em casa, você que ligou agora a televisão, nós estamos falando sobre o tema intercedendo pela igreja perseguida. E como podemos então classificar as perseguições? Pastor, nós temos pelo menos 3 tipos de perseguições muito claras que ocorrem contra a igreja. A primeira perseguição, e está em tela para os irmãos, é a perseguição teológica. E aí é importante dizer aos queridos o seguinte: a teologia liberal e a teologia inclusiva encabeçam esse movimento tentando implodir o cristianismo. Essas teologias distorcem as escrituras sagradas e trazem novas interpretações doutrinárias ao entendimento dos cristãos, fragmentando a fé. Então, um dos ideais das ideologias é justamente dissolver os conceitos e os comportamentos absolutos da sociedade. Então, uma das formas para a desconstrução de uma sociedade está justamente no dissolvimento dos seus ideais absolutos. Então, o que é que tem acontecido nos nossos dias, pastor? A igreja ela vem sofrendo grandes ataques nos seus ensinos. Desde os primórdios, como nós apresentamos anteriormente, no primeiro bloco, de cristãos sendo perseguidos e morrendo, é importante também dizer que a igreja também vem sofrendo perseguição desde aquele tempo. Então, as cartas apostólicas dos apóstolos, as epístolas, elas surgiram, na maioria dos casos, como defesa da fé. Então, a defesa da fé, através da teologia, ela é muito que importante nos nossos dias. E aí surge a necessidade, e gostaria de me direcionar aos irmãos que estão em casa, para dizer aos queridos irmãos que surge a necessidade de nós orarmos por aqueles que estão no púlpito da igreja. O púlpito da igreja não só no sentido de liderança
para a governabilidade do povo de Deus, para direcionar o povo de Deus, mas também aqueles que estão no púlpito proliferando o ensinamento, para que haja ensinamento sadio, através das músicas que são louvadas ao Senhor, através das mensagens que são pregadas ao Senhor, através de materiais que são escritos, porque servem para a edificação. E aí, pastor, a perseguição teológica faz com que as pessoas cumpram em si o texto do apóstolo Paulo. O que é que Paulo diz a Timóteo? Que no final dos tempos, os irmãos amontoariam para si doutores, porque eles teriam comichão no ouvido, a fim de querer ouvir o quê? Mensagens agradáveis. Até também Paulo fala sobre isso, né? Nos últimos dias apostataram alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Exatamente. Então, quando, às vezes, as verdades bíblicas são faladas, alguns tentam dizer, não, vamos relativizar, não é tão pesada como estão dizendo. Então, nós vamos percebendo que pessoas sofrem perseguição. Um caso agora aconteceu, agora há pouco, 2, 3 meses atrás, uma senhora na Inglaterra, ela parou perto de uma clínica de aborto. E o policial foi perguntar o que ela estava fazendo. Ela estava orando, mas estava orando em silêncio. Ela não estava proferindo palavras. Ela estava em silêncio, mas estava em oração. E ela foi levada à corte, porque ela estava orando. Então perceba que as pessoas estavam se sentindo constrangidas pelo posicionamento daquela mulher, por causa do seu ideal teológico, porque a palavra de Deus é contra o aborto. E por causa desse ensinamento estava havendo perseguição. E aí nós precisamos orar para que a palavra de Deus, como Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra está solta. E o próprio apóstolo Paulo, ele pediu oração, né? Nós fizemos a leitura oficial no início do programa, o apóstolo Paulo pedindo oração por todos os santos, mas ele diz assim, e também ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. E como o senhor falou um assunto muito importante, algumas cartas do Novo Testamento foram escritas como defesa da fé. O próprio Novo Testamento ele foi escrito para combater heresias que se introduzia no meio do povo de Deus para implodir, como o senhor falou ali, implodir o cristianismo, né? Para que ele viesse a ser dissolvido, para que entrasse em um conflito entre si e assim ele pudesse deixar de existir. Mas é impossível o cristianismo deixar de existir porque foi o Senhor quem disse, edificarei a minha igreja. A gente sabe que é de balde se levantar contra a igreja. Mas este assunto, meus queridos irmãos, que o evangelista Sócio está trazendo aqui para nós, ele é muito importante. E nós precisamos, de fato, nos posicionarmos diante de Deus em intercessão, para que Deus levante realmente teólogos comprometidos com a verdade, homens de Deus que possam ensinar a palavra como ela deve ser ensinada. Porque vivemos hoje num mundo relativista, que tenta, de todas as maneiras, mostrar que a palavra de Deus não deve ser levada assim tão a sério. Por sinal, tem até Bíblias sendo feitas para ir de encontro à realidade, ou seja, querem refazer a Bíblia Sagrada, né? Ou seja, pessoas de todos os lados tentando minar para que a igreja ela não cumpra com a sua missão, que é pregar todo o conselho de Deus. Tem pessoas que não querem mais ouvir todo o conselho de Deus. Ele quer ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que ele traz conforto, né? O senhor estava falando, eu me lembrei de um vídeo que eu estava ouvindo aí daquele pastor Leonardo Ravenhill, e ele disse uma palavra interessante. Ele disse que um dia ele pregava, porque quem escuta Leonardo Ravenhill sabe que ele é seguro, é firme nas suas convicções, né? Inclusive, eu até aconselho os irmãos a adquirir um livro que fala sobre Por que tarda o pleno avivamento, do pastor Leonardo Ravenhill. E um dia alguém chegou para ele disse que alguém chegou para ele e disse, Leonardo, tu tem que pegar mais leve, tu está pegando muito pesado, está pegando muito firme, não pode ser assim. Aí ele disse assim, o senhor acha que quando eu chegar na presença de Deus, na entrega dos galardões, o Senhor Jesus vai dizer a mim, Leonardo, tu pegasse pesado demais, né? Eu li um outro livro dizendo assim, o evangelista Sócio, gabamo-nos de dizer que não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, mas talvez este evangelho se envergonhe de nós. Então, essa perseguição leva exatamente os cristãos a viverem uma vida descomprometida com a verdade
a tal ponto que o evangelho venha se envergonhar de muitas pessoas que se dizem cristãos. Exatamente. Então nós precisamos nos posicionar em oração por essas pessoas, né? Então vamos aproveitar esse momento, essa tela aí, perseguição teológica, que o cristianismo, os irmãos vêm sofrendo nesses últimos dias, e vamos fazer uma oração a Deus. Eu quero convidar você que está em casa, você intercessor, neste momento, se você puder parar um pouquinho aí, curvar sua cabeça, e vamos orar para que Deus possa levantar homens, mulheres, jovens comprometidos com a palavra, com a verdade, a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Que Deus levante homens comprometidos, que Deus levante, pastor, tradutores, não é? É uma questão que nós, intercessores, precisamos orar para Deus levantar em tradutores que traduzam as Escrituras para muitas nações que ainda não têm ainda o conhecimento. Não sei se o senhor tem conhecimento de quantos idiomas ainda, mais ou menos, que ainda não tem a Bíblia traduzida. Existem mais de 2.000, pastor. Não tenho o número agora preciso, mas são quase 2.400 línguas. E ainda não temos a Bíblia. E ainda não tem porção alguma das Escrituras. Aproximadamente 2.400. É muito sério, né? E tem pessoas que vivem apenas com porções, com textos. Tem pessoas que rasgam a Bíblia, tiram a página e ficam passando de mão em mão, há países assim, e as pessoas vão lendo algumas páginas da Bíblia. Meu Deus. E é possível que alguém diga, pastor, que hoje a inteligência artificial pode cumprir esse papel facilmente. Mas a questão é que existem línguas que ainda não estão gramaticalmente formadas. Porém, esse povo existe. E esse povo não tem conhecimento ainda das Escrituras. Não tem acesso à palavra de Deus. Então, é necessário que alguém se disponha, um antropólogo, uma pessoa especializada em línguas, possa se colocar à disposição de chegar num povo desse e poder catalogar todo o vocabulário e formular uma gramática. Isso são 20, 30 anos de desgaste, de investimento da própria vida em favor de um povo. Para depois de ter tudo isso, poder fazer a tradução da palavra de Deus. Então, neste momento, vamos pedir ao evangelista Sóstenes para estar intercedendo juntamente com todos nós, para que Deus possa abençoar a sua igreja e nos livrar desta perseguição teológica, não é? E levantar homens e mulheres jovens que se posicionem e possam defender a verdade que está em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por este programa, Senhor, porque temos a liberdade para orar a Ti, para Te buscar, para motivar aqueles que estão em casa, Senhor, a Te buscar também. Ajuda os nossos irmãos. Neste momento nós queremos orar, Senhor, porque existe uma perseguição no âmbito teológico, Senhor, acontecendo, Senhor. Pessoas que estudaram a Bíblia e agora tentam distorcer a verdade da Tua palavra, Senhor. Pessoas que trabalham, Senhor, para silenciar a igreja, Senhor. Pessoas que desejam que a igreja não esteja desenvolvendo o pensar teológico, Senhor, mas para a glória do Teu nome, nós Te pedimos, Senhor, assim como Tu deste escape no passado, Senhor. Eu louvo o Teu nome, Senhor, porque quando a igreja no passado sofreu perseguição, Tu orientastes os apóstolos a escrever. Quando a igreja estava no momento de silêncio, Senhor, Tu levantaste Gutenberg para imprimir o primeiro livro, e esse primeiro livro foi a Bíblia, Senhor. Para cada tempo Tu levantaste homens, Senhor, e a Tua palavra não foi silenciada. Nos nossos dias, levanta homens e mulheres, Senhor, professores, escritores, cantores, pessoas que possam difundir a Tua palavra em meio à perseguição, em meio a situações que pessoas querem suprimir as verdades do Evangelho. A Tua palavra reina para sempre, Pai. E é por isso que nós Te pedimos estratégias, propósitos. Levanta homens e mulheres, Senhor, que possam estudar, debruçar no conhecimento da Tua palavra, a fim de proliferar, propagar a Tua palavra. Nós oramos assim porque nós cremos e assim nós louvamos o Teu nome, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto nós estávamos orando aqui, evangelista Sóstenes, eu me lembrei que, claro, em resposta às orações, Deus levantou uma equipe ali na CPAD
juntamente com alguns membros do nosso ministério aqui em Pernambuco também, juntamente com o pastor Ezequiel Soares, pastor Isaac Silva, pastor Ailton Júnior e outros que se posicionaram e escreveram o livro Declaração de Fé da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. E se você ainda não adquiriu a Declaração de Fé da nossa igreja, é muito importante que você possa tê-lo em mãos, porque é um livro que verdadeiramente trata das nossas doutrinas fundamentais para a nossa fé cristã, a nossa edificação espiritual. Então, Declaração de Fé é um livro que você não pode deixar de ter como intercessor. E em meio, pastor, a essa situação de perseguição que nós temos enfrentado, de pessoas dizerem, por exemplo, a teologia liberal dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. É necessário você ter este material para poder combater dizendo não, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Até porque, pastor, esses argumentos até fracos, porque eles dizem assim, não, mas porque na Bíblia tem a palavra de Satanás, tem a palavra de Pedro, tem a palavra de Paulo, tem a palavra... Sim, mas se você, por exemplo, se eu digo o que o evangelista Sóstenes diz, quem está dizendo sou eu. Não é? Exatamente. Então, quando a Bíblia diz o que Satanás disse, o que Pedro disse, o que João disse, quem está dizendo é a Bíblia, quem está dizendo é Deus. É o próprio Deus que inspirou a escrever aquilo o que outros disseram. Então, a palavra de Deus, se contém a palavra de Paulo, a palavra de Satanás, a palavra de Pedro, se contém na palavra... Não quer dizer que ela não seja a palavra de Deus, porque quem está dizendo o que Paulo disse, o que Satanás disse, é o próprio Deus. Então a palavra é de Deus. E por isso continua inspirada. Né? Por isso continua inspirada. Que maravilha, né? Mas a igreja ela ainda sofre outras perseguições, né, evangelista, dessa temática que estamos falando. Nessa classificação, pastor, ainda encontramos a igreja sendo perseguida de forma institucional. Está aparecendo em tela aí para os irmãos o seguinte: em forma de lei são criados métodos para impedir o avanço da igreja, através da construção, aquisição e funcionamento de templos, bem como pelos meios de divulgação do evangelho, etc. Então, de forma institucional, porque a igreja também ela se apresenta de forma institucional. Ela tem um local para congregar os discípulos de Jesus, os servos do Senhor, os membros. Então, esse local, muitas vezes, surgem leis para impedir que a igreja adquira templo, que a igreja adquira um programa de TV, um meio de divulgação pela internet, pelo canal de comunicação. Então, existem diversas formas que o inimigo tenta travar o avanço da igreja de forma institucional. Ele tenta silenciar a igreja para que a igreja caia no descrédito. Quantas vezes, pastor, e os irmãos que estão em casa talvez estejam lembrados agora de situações que o templo está em funcionamento e daqui a pouco chega uma viatura de fiscalização porque alega que a igreja está fazendo barulho. Quantas cruzadas são impedidas de acontecer? Quantos eventos públicos a igreja é proibida de fazer porque alguém denuncia dizendo não pode fechar essa rua, não pode colocar o som, mas o que é que acontece? Às vezes, em nome de uma música popular, mundana, em nome de um baile, então aquele barulho fica a noite toda e ninguém se sente incomodado. Em nome de um evento, né? Em nome de um evento público, ninguém se sente incomodado. Mas quando é a igreja, falando de amor, falando de paz, a igreja é acusada de intolerância. A igreja é acusada de disseminar ódio. Enquanto a igreja declara paz e amor, porque quando a igreja se reúne para 500 pessoas, 5.000 pessoas, quantos eventos a Assembleia de Deus em Pernambuco faz, debaixo da orientação do pastor presidente, cruzadas, e o senhor é o superintendente, e pode testemunhar de cruzadas para 10, 15 mil pessoas, sem precisar da presença de um policial. E a igreja realiza esse evento e no final é acusada de discurso de ódio, de estar promovendo intolerância. E vale salientar, evangelista Sóstenes, que não é acusada pelos moradores. Pelo contrário, antes de realizarmos uma cruzada, nós temos uma equipe de irmãos que vão na casa das pessoas, faz um abaixo-assinado, levanta, procura
todo mundo aceita. Diz assim, foi tão bom, vocês precisam vir aqui mais outras vezes, você precisa vir aqui outras vezes. Mas, infelizmente, é como se eu disse, é uma minoria, a princípio, uma minoria de pessoas que tentam, de forma, tentar calar a voz da igreja, né? Isso é muito sério, né? Exatamente. E aí vão apresentando situações, por exemplo, colégios, escolas que são dirigidas por igrejas e pessoas dizendo não pode ter escola com confissão de fé, meu filho não pode ser constrangido a orar. Então, são formas que o diabo vai se utilizando, até mesmo pela lei, para querer impedir o avanço da igreja e a proliferação do evangelho. E aí, cabe-nos, neste programa, é um programa ideal para isso, para que cada um dos crentes estejam intercedendo. Senhor, eu quero orar pela minha instituição. Esse programa está no ar, e se você observar, é pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E muitos desses programas, como é que são mantidos? Estúdio, ar-condicionado funcionando, os transmissores, os profissionais que estão atrás das câmeras, a produção está sendo feita, são por pessoas que são mantidas pela própria igreja, pelo dízimo, pela oferta. Então, esse trabalho é feito, mas existe também uma oposição contrária para que a igreja não continue fazendo isso, porque aqui não existe vídeo de violência, de crimes, nada disso. A igreja é 24 horas cantando, explorando a Bíblia, ensinando o amor de Deus, e mesmo assim existem pessoas querendo perseguir a igreja. E aí é importante nós orar pelo pastor presidente da igreja, que sofre inúmeras perseguições. Veja quantos embates o nosso pastor sofre, quantas acusações, quantos processos. Pastor presidente, diretoria da igreja, ministério da igreja, o seu coordenador, o seu presbítero. Você vai vendo que existe contra a instituição grandes batalhas sendo enfrentadas. Mas é importante lembrar que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quando é que nós podemos evidenciar isso? Quando estamos de joelho, orando ao Senhor. E na oração nós vemos a resposta. É através da oração, né, pastor? Com certeza. Que temos a resposta. É, sim. E o Senhor Jesus, ele disse, né? Pedi, batei, batei. Ele disse que nós devemos perseverar. Inclusive no Evangelho de Lucas, capítulo 18, ele contou uma parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Enquanto a igreja estiver na terra, ela vai sofrer perseguições. É como está escrito, né? Aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. A igreja, ela não dissemina o ódio. A igreja, ela prega o amor. Como foi dito, ela prega a paz, ela prega a esperança, ela prega a libertação, ela prega a cura, ela prega o milagre que Deus realiza. Então, neste momento, vamos aproveitar e vamos fazer mais uma oração, né? Orando a Deus para que Deus continue dando a liberdade para que nós, como igreja, possamos ter a liberdade de continuar pregando a palavra de Deus, realizando a obra do Senhor sem impedimento algum. A gente vê que o apóstolo Paulo sofreu muitas perseguições, mas ele pede oração para que ele seja dada no abrir da boca a palavra com confiança. E o que eu acho interessante, evangelista Sócio, que no livro de Atos, disse que chegou um momento que Paulo ficou preso na sua própria residência, né? Sim. E ele ficou anunciando o evangelho sem impedimento algum. Sem impedimento algum. É isso que a gente quer, continuar exercendo a nossa missão. E é isso que a igreja precisa fazer, se posicionar em oração para que Deus continue nos dando a liberdade de continuar fazendo o que nós devemos fazer, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos orar? Vamos sim, pastor. Oremos então. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus, aqui estamos diante de Tua presença e ouvimos, Senhor, a explicação que nós temos enfrentado concernente como a igreja, como instituição. A igreja é perseguida como corpo de Cristo. A igreja tem sido perseguida de influências malignas que têm tentado de todas as formas neutralizar o avanço da igreja. Mas nós, como igreja do Senhor, temos que cumprir a nossa missão que o Senhor nos confiou. Ide por todo mundo, pregai as boas novas, o evangelho a toda criatura. Mas é verdade que o Senhor Jesus nos advertiu dizendo que Ele estava nos enviando como ovelhas no meio de lobos. E ovelhas no meio de lobos não é fácil.
é preciso a tua graça, é preciso a tua unção, é preciso o teu mover, ó Deus, para que a tua igreja, ela continue anunciando a tua palavra, proclamando o teu santo evangelho, fazendo e cumprindo a missão de alcançar as pessoas através da pregação da tua palavra, através da proclamação do teu evangelho, através das cruzadas, através da evangelização, no evangelismo pessoal, ó Deus, através da nossa rede Brasil de comunicação, os meios de comunicação, o rádio, a televisão. Ó Senhor, continua com tuas mãos estendidas, abençoando a tua igreja, Senhor, neutralizando toda a ação maligna que se levanta para tentar destruir, neutralizar o avanço da tua igreja na terra, a proclamação do teu santo evangelho. Querido Deus, nós te pedimos, continua abençoando aqueles que perseguem a igreja, e certamente eles perseguem porque lhes falta a revelação, lhes falta o conhecimento, pois se eles entendessem o quanto é importante a proclamação do evangelho, se eles pelo menos tivessem um contato pessoal contigo, certamente seriam os mais apaixonados seguidores teus, em vez de serem perseguidores. Mas a tua igreja está aqui se posicionando diante de ti nesta hora e orando por aqueles que perseguem a igreja, Senhor. Salva-os, abre os olhos do entendimento para que eles possam enxergar, para que eles possam ver o valor e a importância da igreja na sociedade, a igreja que atua nos presídios, nas comunidades, a igreja, Senhor, que tem sido instrumento de bênção para a libertação de vidas que estão vivendo deprimidas, vidas que são entregues nas drogas, vidas que são entregues na prostituição, vidas que não têm como se libertar, ó Deus, da criminalidade, mas através da tua igreja, vidas têm sido alcançadas e a gente sabe que o adversário, ele não está satisfeito, mas nós te pedimos, derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, o poder do teu Espírito Santo, levanta intercessores para que se coloquem diante de ti em oração, por aqueles que nos perseguem, Senhor, por aqueles que não entendem o que estão fazendo. Assim nós te pedimos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como Estevão, que estava sendo apedrejado, nós também fazemos uso das suas palavras, dizendo, não lhes impute estes pecados. Ó Deus, e assim como tu pudestes abrir os olhos do apóstolo Paulo, que outrora foi perseguidor e tornou-se um grande anunciador de boas novas. Estas pessoas que perseguem a igreja sejam alcançados pelo teu amor, para que também sejam apaixonados por ti e possam pregar a tua palavra como nós assim o fazemos. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos aqui batendo na porta do céu. E estamos aqui dizendo a você que devemos continuar intercedendo, porque a igreja, ela está sofrendo perseguições. Vimos aí a perseguição teológica, vimos aí a perseguição institucional e ainda temos aí daí a perseguição cultural, não é, evangelista? Sim, senhor pastor. A perseguição cultural atua especialmente através da música, da literatura e da teledramaturgias. E é caracterizada sobretudo pela rejeição dos valores judaico-cristãos, pelo dissolvimento dos valores morais absolutos e pela legalização do comportamento que distorce a Bíblia. Então, a sociedade ela vai se comportando culturalmente de uma forma antagônica com as verdades bíblicas. Nós percebemos que a palavra de Deus nos diz que em primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4 e o versículo 4, nós vemos que ele diz que os que estão neste mundo, eles acham estranho quando nós não corremos com eles no mesmo caminho de desenfreamento. Paulo, ele diz aos Efésios que nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas da carne. E ele diz que até mencionar o que eles praticam é torpe. Então, nós percebemos que culturalmente o mundo está distante de Deus. Em Atos capítulo de número 2, o apóstolo Pedro diz, salvai-vos dessa geração perversa. E esta palavra perversa
é uma palavra grega, skoilios, que quer dizer algo que está torcido ao ponto de ter pontas letais. É como se fosse uma árvore totalmente torcida e tocando nesta árvore você pode ser ferido. Então, o mundo atual se encontra desta forma, a cultura atual. Veja, querido irmão, querida irmã, quanta propagação existe aí fora, referindo-se à tolerância e abaixo a intolerância, propagação de paz, de valorização da diversidade, pessoas com ativismo em favor das minorias, pessoas levantando bandeiras para defender esse ou aquele. Mas quando se refere às verdades bíblicas, aí existe um contraponto, porque a igreja, nesse caso, é perseguida. Enquanto o mundo está propagando aborto, a igreja prega vida. Enquanto o mundo está pregando dissolvimento da família, a igreja está pregando que a família tem valor. Enquanto o mundo está falando de pluralidade na sexualidade, a Bíblia está falando e a igreja está falando de abstinência e de moralidade. Então, esses pontos são antagônicos. E culturalmente, o que é que acontece? O cristão acaba sendo isolado na empresa, sendo isolado na escola, na faculdade, nas redes sociais. Existe uma proposta de cancelamento para que não haja divulgação daquela imagem. Então, daquela pessoa ou daquela ideia. Então, existe uma grande batalha de perseguição cultural, pastor. E aí, nós precisamos orar para que a igreja continue anunciando o evangelho com liberdade, não é? Irmãos, vocês perceberam aí realmente que o evangelista só correu bastante nesse finalzinho para poder concluir este pensamento. E a gente sabe que não tem condições de a gente falar só no programa. E vamos falar aqui com ele para a gente poder dar continuidade a este assunto, né? Sim, senhor pastor. Porque ainda tem muita coisa para ser dita. E este ponto agora que ele falou é muito sério, porque a igreja vem enfrentando essa dificuldade. O cristão, ele tem sido perseguido por defender a sua fé, por levantar a bandeira da palavra de Deus, os princípios que regem a sociedade, que rege o mundo, né? E hoje nós estamos vivendo uma distorção. O espírito do erro que a Bíblia fala está atuando de uma forma terrível, pois a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, de sorte que as pessoas não conseguem enxergar as verdades absolutas da palavra de Deus e por conta disso se levantam para ir de encontro através da música, né? Músicas que vão através das ideologias que vão de encontro da arte. Hoje estamos vivendo esta realidade. Mas nós estamos aqui no programa Intercessão. E este programa, ele é um programa que chama a nossa atenção para a realidade de que estamos vivendo uma constante batalha espiritual. E por conta disso nós devemos, como intercessores, nos posicionar diante de Deus e orar para que Deus possa verdadeiramente atuar nestas vidas. Porque se Deus abrir os olhos do entendimento dessas pessoas, certamente serão apaixonados por Cristo e abraçarão a causa do Evangelho. E assim como Paulo um dia foi perseguidor, ele se tornará também um perseguido. E quando somos perseguidos por Jesus, até que vale a pena. Os discípulos, eles sentiram-se honrados por se acharem dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família. Nós chegamos ao final de mais um programa Intercessão. Vamos deixar essa aí como a primeira parte. E se Deus quiser, estaremos falando sobre a continuação deste programa para a glória de Deus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por este programa. E nesta oração vamos pedir ao evangelista Sóstenes que, além de orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguições, observe que nós falamos apenas classificação, mas ainda vamos entrar em detalhe para a realidade da perseguição que a igreja está enfrentando ainda hoje, nos nossos dias, né? Vamos trazer a perseguição para a atualidade, para os nossos dias, no próximo programa, se Deus assim nos permitir. E assim nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus pelos aqueles que estão doentes, os que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais e orando também por este item que nós acabamos de falar,
que é a perseguição cultural. Oremos então com o evangelista Sóstenes e, após a oração, o senhor traz as suas considerações finais. Sim, senhor, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Obrigado. Para Te apresentar esta situação que o mundo se encontra, Senhor. Sim, meu Deus. Onde culturalmente a igreja vem sofrendo perseguição por causa dos valores antagônicos, Senhor, à Tua palavra. Nós temos valores que estão baseados na Tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus. E culturalmente o mundo se encontra distante. Mas que Tu possas, Senhor, trazer consciência a cada um dos cristãos. Que se é necessário padecer, nós iremos padecer pela causa do Evangelho. Então, Senhor, nos dá resiliência, nos dá habilidade, nos dá, Senhor, capacidade para suportar, Senhor, os sofrimentos e as batalhas. Pai eterno, nós oramos agora por aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, aqueles que pediram oração agora, Senhor, pela Rede Brasil de Comunicação, Senhor, que estão assistindo esta programação. Vai ao encontro deles, curando, libertando, respondendo, Senhor, conforme a necessidade dos Teus filhos. Nós Te pedimos, Senhor, que mais programas como este possam continuar, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Continua abençoando o pastor da igreja, Senhor. Continua abençoando o pastor Jefferson, Senhor, e toda a produção da Rede Brasil. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Evangelista Sóstenes, fique à vontade para trazer as suas considerações finais. Pastor, eu quero agradecer ao nosso bom Deus por estar aqui, ao nosso amado pastor e ao senhor, né, com toda a equipe da Rede Brasil, que é sempre bom estar convosco aqui, e a cada um dos irmãos que nos acompanharam, em nome de Jesus. Benção, né? Se Deus assim nos permitir, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.